Então, hoje começa agora o nosso terceiro encontro do AME, o alinhamento da mulher com espiritualidade. Esse mês nós estamos trabalhando a autoestima e hoje é o encontro para a gente falar sobre energia. Por que falar de energia dentro de um contexto de autoestima? Primeiro, porque nós vibramos, porque nós nos conectamos, nós nos curamos e manifestamos. E tudo isso acontece no campo da energia. Para quem não entende isso, eu vou brevemente dar uma explicação que tudo no universo é energia. Toda energia está em movimento. Então, nós temos energia condensada, quando eu pego um objeto, esse vidrinho é uma energia que virou matéria. Sua mesa, seu sofá, você é uma energia que está em movimento, porque todo elétron, próton e nêutron está sempre em órbita, movimentando, mas condensou e virou matéria. E o nosso corpo físico, emocional, mental e espiritual também é energia. Sendo assim, nós precisamos estar sempre atentos, por quê? Porque energia vibra e vibra em diferentes frequências. Então, nós estamos debaixo desse universo que tem como uma das suas leis universais a lei da vibração, onde nada fica parado. Tudo vibra, cada um num nível e tem medição, frequências diferentes. Por que saber isso é importante, gente? Aqui, para quem está começando a lidar com esse assunto, eu também trouxe validação desse assunto na ciência. Então, trouxe para vocês aí alguns artigos científicos que estudaram o que a gente chama de biofield, ou campo energético humano. Senão nós vamos ficar aqui meio que numa leitura meio mística, e não é isso. Nós estamos falando de ciência. Esse campo energético humano, ele é esse campo de luz que existe, além do nosso corpo físico, e que tem troca, movimento com o campo externo. Então, ele funciona como uma rede que tem estímulos internos e externos e que está em movimento, vibrando, iluminando e gerando energia. Quando as minhas emoções, o que eu como e o que eu penso, tem uma certa frequência, eu vou me movimentar e vibrar com uma frequência X. Do mesmo jeito que estímulos externos, o ambiente que eu estou, as pessoas que eu convivo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu sinto, aquilo que eu recebo, e eu faço uma troca com o ambiente, também influencia na minha energia. Quando o campo de dentro e de fora está equilibrado, eu tenho saúde, eu tenho vida, eu tenho vitalidade. Então, aqui nós estamos indo além da ciência física. Aquele campo que a gente não vê, que está dentro e fora e tudo, ele também precisa ter equilíbrio para que nós tenhamos vida, saúde. Então, a partir de agora, a consciência de falar de energia, ela vai tão profundamente quanto na ciência, quanto na parte que a gente não vê e que muitas vezes não consegue explicar, mas que a ciência conseguiu chegar pelo menos até aqui, né? Nós precisamos entender que tudo é energia, algumas muito perceptíveis, por exemplo, na nossa casa nós temos energia elétrica, né? Nós temos energia mecânica, nós temos energia hidráulica, nós temos a energia dos ventos, nós temos vários tipos de energia que fazem o nosso dia a dia funcionar. Internamente, muito já se foi estudado sobre também alguns pontos energéticos, como o nosso sistema nervoso, que é um campo bioelétrico, né, o coração, o movimento biomagnético do nosso interior, a bioquímica, que tem várias reações para as coisas acontecerem adequadamente, e até a energia vital, que é uma energia que nos sustenta aqui. Isso mostra que o universo, o planeta, o ambiente e nossa vida, nosso corpo
é um gerador energético vivo. Porém, nem tudo é visível, porque essa energia molecular menorzinha, ela não é vista a olho nu. Você está aí usando um celular que tem um campo de ligação de Wi-Fi que gera energia que você nem está vendo. E muitas pessoas duvidam desse campo energético que faz parte do nosso eu. E quando ele sai do eixo, nós perdemos o equilíbrio. Então, nós estamos mexendo com essa energia interna e externa. Para quem ainda fica, pensa quando você entra num lugar e a energia está pesada. Lembra quando você encontra com pessoas que você fala, bati com a energia daquela pessoa? Ou, por exemplo, quando você não está se sentindo bem, não estou sentindo bem, tem alguma coisa que eu não sei explicar. Às vezes você não está com saúde, faz exame, vai no médico, faz isso, faz aquilo, você não tem nada. O que pode estar desalinhado é este campo invisível. Então vamos começar a olhar para isso, que isso é muito importante. E entender de energia faz a gente começar a avaliar o quanto é importante cuidar da energia interna, vertical e horizontal. O que é a vertical? É a energia que me conecta com esse corpo que eu estou aqui, e é por onde a gente mais tem trabalhado a autoestima também, o corpo mental, corpo físico, corpo emocional, mas a minha conexão com a terra. A terra tem o seu amparo, quando a gente fala, né? Pisa na terra. Quando você começa a tomar muito choque do nada, a gente fala, tá precisando pisar na terra, não é assim? E essa conexão terra, corpo e céu, porque aí a gente está falando de uma energia superior, suprema e mais espiritual. Então, a energia vertical, ela liga matéria e espírito. Nós precisamos dessas coisas unidas, passando por um canal central, que a gente chama de chakras, que nós temos 7 principais, e que são cargas energéticas, que esses campos recebem e trocam com o exterior a nossa energia. Então, por exemplo, quando a gente precisa de energia, de coragem, pisa na terra, trabalha a terra, mexe com a terra, e cada campo tem uma frequência. Então, aqui eu estou só resumindo, tá, gente? Aos pouquinhos, a gente vai pincelar mais sobre isso. E o que é a energia horizontal? A horizontal é quando eu me equilibro verticalmente e agora eu me abro para conectar. Conectar com as pessoas, conectar com o ambiente, conectar com o campo. Então, nós somos esse conjunto de energias internas e externas, verticais e horizontais. O que é o equilíbrio do ser? É quando ele está com o corpo conectado ao espírito e à terra e aberto às relações. Então, esse é o ponto que a gente precisa trabalhar. Essas forças em todos os sentidos. E aí tem um outro campo que é muito importante, que é essa natureza que nos rege. Nós estamos morando nessa mãe natureza, né? Nós estamos aqui e ela tem um campo de energia mais perfeito do universo para que nós nos sustentemos aí em vida, né? Nos sustentamos, nos sustentemos. Não sei, falhou essa palavra. Então, gente, nós somos feitos desses mesmos elementos. A terra da natureza simboliza a nossa matéria, o nosso corpo. A água da natureza dentro de nós representa as nossas emoções, o feminino. E a maioria do nosso corpo é feito de água, assim como a terra também é mais abundante em água. Olha o sinergismo. O fogo, né, que é a expansão, que é o espírito, que é a motivação. Assim como quando a natureza está pegando fogo, você vê o sol, ele é um fogo que é para tudo, que é para todos, naquele lugar onde ele está nascendo. O fogo, ele é expansivo, né? Se você deixar, ele alastra. Então, ele tem aquela força, aquela temperatura de energia mesmo. O ar é aquele que ocupa todos os campos, então ele leva a nossa comunicação, ele traz o ar que a gente respira, ele simboliza a mente, você vê a nossa mente vaga, né? Você está aqui, a mente pode te levar lá para a China, pensando. Então, é expansivo nesse sentido fluido.
E o éter. O éter é onde nós estamos entre a matéria e o espírito. É o invisível que sustenta o visível. É o campo da consciência. Então, esses elementos, eles estão dentro e fora de nós, e quando a gente está sem equilíbrio para sustentar a nossa vida, nós precisamos reencontrar esses elementos. Várias vezes aqui eu vou trazer para vocês momentos de trabalhar esse elemento. Nesse momento, nós estamos muito com a terra, porque nós estamos trabalhando o corpo, nós estamos trabalhando estrutura, mas tem muito de emoção, porque é muito do feminino, né? É muito do sentir. Mas nós vamos trabalhar aos poucos muito dessa natureza. E por que eu estou falando muito de energia hoje, gente? Porque o ritual tem a ver com isso. O ritual trabalha muito a natureza. O ritual, ele entra no campo de energia. O ritual, ele mexe com o visível e o invisível. Então, ele entra no éter, né? Ele mexe com esse fogo interno, tá? E quando nós vamos nos afastando da natureza, nós nos adoecemos por isso, porque nós desequilibramos o campo energético. E isso é muito, muito visto, muito fácil de perceber. Começa a comer mal, que é a terra, adoecemos. Não nos hidratamos e não cuidamos da emoção, adoecemos, né? Não temos o fogo do espírito, ficamos depressivos. A mente não está boa, não temos um ar puro, adoecemos. E por aí, todas as conexões que a Terra oferece. Então, nós precisamos da Mãe Natureza, até porque ela é a mãe. Ela é a base do nosso feminino. Né? Ela é o equilíbrio entre o Sol masculino, a Lua feminina, quando se unem. É o casamento da Lua Nova, que abre um novo, né, nova oportunidade. Lua Nova é isso, nós estamos aqui nela. E essa natureza que nos sustenta do espírito ao corpo, nessa energia vertical e horizontal. E no campo, vai para uma praia, a energia é outra. Vai para o mato, a energia é outra. Vai para um lugar super movimentado, barulhento, cheio de prédio que não tem nada. Por um tempo você fica, mas aquilo te agita muito, né? Vai para um lugar que não tem água, também vai te adoecer. Então, nós precisamos preocupar com esses elementos dentro e fora. Falaremos muito disso, tá? E o que mais a gente sofre aqui, né? A atração energética dos relacionamentos. O nosso campo energético, a nossa frequência, a nossa vibração é que faz a gente vir nessa vida escolhendo os pais que nós temos, aqueles ancestrais que viemos, o companheiro que nós vamos ter, os filhos que nós vamos ter. Existe uma sintonia energética para estarmos juntos. Existe uma frequência que tem que ser compatível para nos reencontrarmos aqui. Então, isso a gente não aprofunda aqui, isso é do Aya, mas é só para vocês entenderem que a gente tem que sair do papel de vítima, gente. Que a gente tem que sair do papel de coitadas, de sofridas, que a vida não é justa, que a gente tem que olhar a morte com outro olhar, a vida também, que a gente tem que olhar para as nossas dificuldades com esse olhar energético. Todo campo vem para curar. Então, nada é por acaso. Nós escolhemos pais que ressoam com o que a gente tem que aprender. Nós atraímos relações que vão nos curar. Nós conectamos com tudo e com todos pelo campo de energia. E essa ressonância, ela é cura, é crescimento. E os conflitos também. Então, nada acontece na minha vida, uma perda, uma doença, uma escassez, né? Uma dificuldade de entender, aqueles relacionamentos tóxicos, que a gente chama de tóxicos, porque parece que eles só nos intoxicam. A minha autoestima mesmo, nada é por acaso. Você precisa olhar para isso de uma forma mais limpa para perdoar, para aceitar, para tolerar, para falar, eu vou tomar posse da minha vida, dos meus sentimentos, e vou começar a cuidar desse campo energético para eu parar de atrair aquilo que não me faz bem, para eu entender os meus processos de luto,
de sofrimento, de dificuldade, e por aí vai. Só que isso não é fácil e nem rápido, porque isso tem camadas. Por isso que terapia é longa e autoconhecimento é longo, e tudo tem que ser devagar. Para algumas, já recebe essa mensagem de hoje mais profunda. Outras ainda estão aqui, na casquinha, porque essa mudança energética e vibracional é igual a gente entrar numa mansão cheia de quartos, que você entra num quarto que leva para outro, que leva para outro, que leva para outro. São camadas de consciência, de entendimento, de limpeza, de cura. Tem gente que fala assim, não, mas isso não acaba nunca, cara. Eu estou cuidando desse feminino, tem tempos, eu estou trabalhando meu autoconhecimento, tem tempo. Gente, é sem fim, mas é evoluindo. Difícil é que ainda nem começou. E quem está começando agora vai dar conta de receber o que consegue processar, porque as camadas são muito profundas. Não existe mãe maravilhosa, pai maravilhoso e nem perfeitos. Existe todos. Amizades, marido, filho, chefe, companheiros de trabalho, vizinho, familiares extensos, pai e mãe, que precisamos. Mas à medida que a gente vai processando, aprendendo e limpando, a gente também vai afastando de alguns campos. Algumas amizades que não tem mais compatibilidade, é aquele marido que não tá muito assim mais, tudo vai mudando. Então, primeiro, tudo muda dentro. A cura é dentro. E a primeira cura é começar a olhar para você sem a casca. Quando nosso corpo é igual um carro, né? Ele só nos serve para ir e vir, sentir, processar e evoluir. O que vale é o que está dentro, que é o que a gente quer trabalhar mais aqui dentro. E Jesus Cristo foi um mestre muito importante para a gente falar de energia, gente. Porque muita gente ainda materializa Jesus de uma forma muito matéria mesmo, né? E Jesus, ele não era só um homem, ele foi uma expressão humana de Deus, e ele tinha um campo vibracional elevadíssimo. Por quê? Porque a frequência de amor dele era muito expansiva. Era um campo enorme de cura, porque o campo que cura é o amor. Ele tinha uma força de amor a tudo e todos, né? Ele aguentou os martírios com consciência. Então, o campo vibracional de Jesus era muito elevado. Por isso, ele preconizou para a gente vários ensinamentos que tem 2026 anos que ele passou por aqui, e a humanidade ainda não entende. A humanidade acha que Deus é um homem que entrega as coisas, né? Que ele foi crucificado por nós. Mas o campo vibracional é o que ele nos trouxe de ensinamento e que a gente ainda está com dificuldade de aprender. Que é isso. É o amar primeiro a si e depois ter esse amor a tudo, né? Amar a todos como a si mesmo. É o perdão, a compaixão, a presença, onde ele passava, só a presença já curava, e essa consciência, que hoje eu não vou aprofundar, mas hoje a gente sabe que a gente fala muito de consciência e de terceira dimensão, quarta dimensão e quinta dimensão. Resumindo, terceira dimensão é a matéria, porque tem largura, altura e profundidade, faz volume. A quarta dimensão, a gente não tem percepção a olho nu, é o tempo, são as emoções, é o pensamento, que não tem formas visíveis. Você sente amor, mas não vê o amor, né? Você sente a raiva, mas não vê a raiva. Você pensa ali, materializa, mas você não está conseguindo ver, está lá dentro. E essa quarta dimensão é quando a gente tira esse corpo e fica com a alma. Por isso que tem dimensão, a quarta dimensão também está presente quando a gente chega a desencarnar. E aí tem, depois eu vou trazer isso para vocês, não hoje, níveis de quarta dimensão. E quinta dimensão, que são consciências elevadíssimas espirituais. Nós estamos falando dos anjos, né, dos guias, dos mentores.
Jesus, na verdade, nem está na consciência da quinta dimensão. Há quem diga que ele já está para lá da 10ª dimensão, porque o campo expansivo dele é muito grande. Né? Alguns chamam Jesus Cristo do governador espiritual da Terra. Foi um mestre muito elevado, de muita consciência. E ele curava exatamente por essa frequência. Quando ele falava, tua fé te curou, como a gente estudou lá no começo, a pessoa tinha tanto amor a esse homem, tinha tanta fé, que entrava no campo vibracional dele e recebia a própria cura. E hoje a gente fala muito dessa energia crística, que não é uma energia de Cristo, é um campo de consciência universal do amor. O amor que cura, o amor que expande, o amor que traz sabedoria, o amor que a gente tenta aprender, né, gente? Então, essa vibração de Jesus está a todos aqueles que começam a trazer mais amor para a sua vida, mais leveza, mais aceitação, mais perdão e mais alto amor. Então, nós podemos entrar cada vez mais nessa frequência, né? Que não é mental, que não é só uma oração automática, que não é só você falar, eu acredito, é você sentir. A maior oração é aquela do silêncio e que você sente, né? É aquela que não importa como você ora, como você faz seu rezo, mas o seu coração sente, ele sente que aquilo ali é uma conversa com Jesus. Isso tem, gente, uma força maravilhosa para abrir a nossa conexão com essa vida. E isso é prática, isso é todo dia, né? E é muito importante falar de energia também com o campo da Sagrada Mãe Maria. Eu não falo de Maria num contexto religioso, católico, nada disso. Até porque tem tantas outras religiões que consideram essa uma mulher de frequência também elevada. Uma mulher que desde o começo tinha muita fé, né? Uma mulher que tinha um amor a tudo e todos, que também respeitava os momentos de desafio com fé. Uma mulher que representa acolhimento, pureza, dignidade, silêncio e compaixão. E ela é a força sagrada dentro dessa energia crística do nosso feminino. Porque por muito tempo, gente, eu não tive muita conexão com Maria. E eu vim de uma família católica, né? Mas eu tinha tanta carga masculina que eu achava Maria uma mãe de Jesus. Quando eu pedia, minha fé ia para ele. E foi muitas orações que depois eu fui me conectando com ela, que é aquele momento que a gente está no sofrimento feminino, né, relacionamento, aquelas dores emocionais, e a gente começa a conectar com essa força. Por quê? Porque a força que cura é a força do feminino, é a força do acolher, do nutrir, desse colo de mãe, daquele abraço que você ganha, que te cura e cura tudo, de amar, de perdoar e de ter a intuição do feminino ligada aí. Ó. Quando você vê essa luminosidade na cabeça de Maria, é como se ela tivesse um canal totalmente conectado à força superior do universo de Deus. E nós, né, estamos muito longe dessa frequência iluminada, mas a gente tem que se espelhar nesse feminino, porque a gente vê o feminino como mulheres fracas, bobas, e que, nossa, o feminino é muito mimimi. Mas olha a força dessa expressão do feminino. Ela não era submissa, ela era uma presença, ela era fé pura, ela era coragem, né? Naquela época, uma mulher que aceitou passar por tudo que passou. Então, ela era um feminino que não controlava nada, ia no fluxo, ela sustentava tudo sem controlar. E hoje as mulheres querem controlar, porque é muita insegurança, muita baixa autoestima, a nossa inferioridade, né? A gente desconecta desse feminino forte. Ela sabia amar sem possuir, né? Maria soube entregar Jesus para o mundo, Maria soube sofrer junto com Jesus, aceitando tudo, dentro do que a gente sabe da história, né? Que a gente nem sabe se isso é uma história
fidedigna espiritual, mas é o que a gente aprendeu. Maria servia sem perder sua força de ser. Então, ela é um espelho de autoestima. Ela é um espelho de feminino e de força. Porque muitas de nós, gente, não nos sentimos fortes o suficiente para trazer equilíbrio só amando, nutrindo, servindo, acolhendo e intuindo. E nós temos que acreditar nessa força. Esse poder de Maria faz a gente ter paciência. Ela é o símbolo da paz, que é a ciência, né? De ter paz é paciência. Quantos de nós hoje estamos por um triz? Por quê? Porque não confiamos, estamos o tempo todo agitadas, ansiosas, preocupadas, não sabemos viver no fluxo. Então, ela é um poder espiritual aqui do AME, de nos aprender a sermos essa mulher. Para nós, primeiro, colocarmos a gente no colo e trazer essa leveza do feminino. A mulher, gente, ela está muito na comparação, ela está muito na crítica uma com a outra, ela está muito na inferioridade, ela está muito na matéria, sabe? Hoje o que a gente vê é uma necessidade de ser magra, bela, perfeita, ter, fazer, possuir, conquistar, e sempre perder a conexão com as mulheres em volta de amor, né? Tem muito mais disputa, briga interior, crítica e comparação do que integração. Isso nos adoece, né? Principalmente com a nossa família, a mãe, com filhas, com irmãs. Então, nós estamos precisando sustentar isso com outro olhar. E é isso que nós precisamos olhar aqui no grupo, nessa visão de energia de feminino. E, como eu já mostrei essas escalas várias vezes nos grupos e aqui também, essa divisão de frequência, além da coragem, ela nos leva lá para o alto, que é o amor. Quando estamos no medo, contraímos, fugimos da vida. Quando a culpa está presente, quando a gente se autocritica, a gente adoece internamente, a raiva fecha o campo, e só o amor começa a espalhar aquela energia, tanto verticalmente quanto horizontalmente. E nós temos dificuldade de abrir campo de amor. E nós não entendemos amor. E nós não conseguimos estar nessa frequência de amor que tudo aceita. Então, nós vamos trabalhar muito isso, porque essa é a força que nos cura. E o feminino, a energia dele e essa conexão com a autoestima tem tudo a ver, porque a energia do feminino, ela é diferente da energia do masculino, ela se sustenta por si só. E a autoestima precisa de energia. Primeiro, porque eu preciso ter coragem, vitalidade, preciso de terra, preciso trabalhar o chakra 1, preciso ancorar, porque sem corpo eu não vou para lugar nenhum. Eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que comer bem, eu tenho que estar aterrado, eu tenho que dormir bem, eu tenho que fazer exercício. Isso não é uma questão de estética, isso é autoestima de ancoramento. Eu preciso cuidar do meu corpo. Segundo, é a energia da emoção. Eu preciso ouvir, sentir, respeitar a minha emoção. Entender quem eu sou emocionalmente, sem me criticar, sem judiar de mim, sabe? Sem me condenar. Eu preciso saber o que eu sinto mesmo. E isso é o chakra 2, que é a raiz do feminino. Eu preciso da energia do coração, do amor. Se eu não passar por aqueles filtros que a gente conversou, eu não me curo, gente. Eu não me conecto. E eu não saio desse campo de trazer as mesmas nhacas para a minha vida. E quando eu abro e vou levantando essa energia, abro a minha intuição, eu me conecto com o que é meu, com o que é para o meu espírito. A gente precisa entender, eu não tenho corpo que dirige a minha vida, eu tenho um espírito que me rege, um espírito que precisa desse corpo, um espírito que trabalha com o meu coração para que eu escute o espírito. E o dia a dia isso precisa ser perceptível, porque eu preciso de vez em quando parar, sentir e me respeitar
o que hoje eu estou sentindo. E isso a gente vai fazer aos poucos, porque tem gente que tem muita dificuldade com isso, né? Sem energia eu não consigo agir, eu não consigo sustentar e eu não tenho energia para começar a me trabalhar. Por isso que nós precisamos ter de base trabalho da energia. Hoje eu quero que vocês aí trabalhem um pouco algumas reflexões dos 3 encontros. A autoestima é a base de tudo e ela só começa a me ancorar quando eu paro de me abandonar. A autoestima precisa da minha confiança. E a principal confiança que eu tenho que ter neste momento na minha vida é acreditar no invisível que só o meu coração vê. Por isso, eu preciso sentir, conversar mais com o meu coração. Aprender a parar de achar que está tudo bem quando não está. A coragem me ancora, porque ela faz com que eu consiga agir pelo coração, olhando as minhas dores sem fugir, esconder e negar. Energia está em tudo e está onde eu tenho a presença, a conexão e a verdade para que eu possa alinhá-la. O coração se fecha na dor, mas ele cura, abre e se fortalece quando você se acolhe o que estamos sentindo e sinta e começa a abrir para pedir ajuda. Perdoar não é esquecer o que feriu, é tirar a dor do comando. Quando eu perdoo, eu começo a querer me livrar da dor que está em mim, que não tem nada a ver com o outro. Eu estou me curando quando eu perdoo ou quando eu aceito perdoar. A criança que existe em nós, cheia de coisa para trabalhar, ela não quer ser consertada. Ela já viveu a história. Ela já processou. Ela quer ser vista, acolhida. Ela quer que você explique hoje, com a sua visão madura, o que aconteceu que ela pode olhar com outros olhos. Por isso, falar de criança dentro de tratamento espiritual, terapêutico, nunca vai parar. Abrir o coração para o amor, que é a força que cura tudo, que nos conecta com a vida na sua maior expansão, exige que você pare de criar respostas prontas. Pare de ficar o tempo todo se defendendo, se justificando, falando que já sabe, que já entende, que já faz, que já está cansada porque já fez muito disso. Abre, porque dentro desse coração tem milhões de camadas para serem trabalhadas. O feminino se fortalece quando a mulher se honra por inteiro, com as suas sombras, com as suas nhacas, com as suas feridas, mas eu sou quem eu sou. E eu estou aqui para aprender e ir trabalhando aos poucos. Paciência, amor e continue. E as nossas guias divinas, que todas temos, são forças espirituais protetoras que são e estão ao nosso servir, mas que não entram no campo sem a nossa autorização, só se aproximam quando aceitamos olhar com verdade, quando nos conectamos no silêncio da nossa alma e quando permitimos. Chamamos de guias, de mestres, de guardiões, de anjos, são forças espirituais que precisamos nos conectar. Não nos conectamos com essas forças mentalmente, conectamos com a energia, com essa frequência que eu estou passando para vocês, com o sentir, com a coerência. Como que eu vou ter conexão com a minha guia espiritual que tem uma luz desse tamanho, se eu estou lá na culpa, no medo, na raiva, e a minha frequência está lá embaixo? Apesar delas sempre estarem nos ancorando,
Porque na hora que lamentamos e pedimos a força de Deus, de Jesus, são esses guias que estão aí para nos servir e nós não sentimos. Então, nós precisamos trabalhar esses pensamentos. Por quê? Porque só quando eu tenho consciência, eu sei para onde eu olho. Só para onde eu sei onde eu quero ir que eu vou. Certo? Então, antes de eu falar do ritual, eu vou encerrar o vídeo agora, eu vou encerrar a gravação, porque essa é a parte teórica da energia do AME de hoje. Agora nós vamos seguir com a explicação do ritual e desse campo energético. No encontro do AME de hoje, eu conversei com as mulheres sobre energia. O quanto é importante entendermos tudo isso para trazer o equilíbrio e o alinhamento do feminino. O AME é sempre um encontro ao vivo, todas as quartas-feiras, às 19 horas. Você que está assistindo esse vídeo agora só recebe a parte teórica, mas o nosso encontro tem todo um campo de reflexão, de energia, de acolhimento e de uma frequência espiritual muito intensa. Então, se você quer fazer parte da nossa egrégora do AME, toda a descrição para fazer parte desse trabalho está aí. Entre no grupo de WhatsApp e receba os links para os encontros semanais. E como este canal foi criado para poder trazer todos esses encontros e distribuir essas informações, esse campo de consciência para outras mulheres, faça parte desse canal também. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, aperte o sininho para receber toda semana qual foi o encontro que foi trabalhado. E se você quer deixar perguntas, sugestões, deixe também seu comentário, porque sempre podemos fazer aqui também nesse espaço de comentário uma troca terapêutica, harmoniosa e amorosa. Muito bem-vinda a esse canal, muito bem-vinda ao AME e eu espero revê-la outras vezes. Muito obrigada.